É 3:27? 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa deseja muito, mas deseja muito conhecer a Deus, quando ela nos conhece, ela tem uma parte desse desejo saciado em nós. Quando uma pessoa fala assim, eu quero muito conhecer Jesus, e ela te conhece, esse desejo de conhecer Jesus é saciado em você. E aí ele se converte, aí você diz, tu já viu Jesus? Ele, cara, eu nunca vi Jesus, mas eu já senti o amor dele quando eu abracei meu líder. Eu sinto o amor dele quando eu abraço minha esposa. Quando eu estou mal, Jesus usa o meu filho, o meu irmão para me levantar. Jesus já me levantou várias vezes através de um discípulo. Eu posso não ter visto ele, mas todas as manifestações deles eu vi em cada irmão aqui da igreja. Cristo em nós é a esperança da glória de fato. E aí eu lembro uma vez de uma pessoa que ele foi pregar numa igreja, e o vizinho dele, estava o vizinho e tudo mais, ele foi pregar, ele era membro de uma igreja, ele estava pregando, o vizinho nunca tinha ido na igreja, e esse vizinho resolveu ir, foi convidado para ir na igreja, e justamente era a igreja que ele ia pregar no dia. E aí quando esse cara estava pregando, ele viu o vizinho dele pregar, e o vizinho, ele falou assim, nossa, meu vizinho está aqui, no dia que eu vou pregar, será que ele me ver pregar, alguma coisa assim? E ele acabou de pregar, ele foi no vizinho e falou assim, ei, gostou da palavra? O vizinho disse, eu até tentei te ouvir, mas a tua vida fazia muito barulho. Eu vou repetir o que o vizinho disse. Eu até tentei te ouvir, mas a sua vida fazia muito barulho. Quando eu tentava entender o que você estava falando, eu via que tudo que estava falando não estava alinhado com o que você vive. Eu sou seu vizinho, eu vejo o jeito que você dá com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Eu vejo como você se comporta todo dia. Então eu estava tentando entender e alinhar o que tu estava falando, o que tu vive, e eu não consegui compreender a tua mensagem. A tua mensagem se tornou incompreensível para mim. Mas quando nós amamos, quando a palavra de Deus nos afeta com autoridade, aí a Bíblia diz o seguinte, tudo muda ao nosso redor. A Bíblia também primeiro nos afeta. A Bíblia tem autoridade para me afetar e mudar a minha vida. E a partir da minha vida muda tudo ao meu redor. Uma vida de verdade, onde meu filho vai crescer e vai dizer, eu quero ser crente, porque o meu pai foi crente. Eu quero ser crente porque minha mãe era crente. Eu quero ser crente porque eu conheci o amor de Deus na vida do meu pai, no abraço do meu pai, no abraço da minha mãe. Eu cresci numa casa sem mentira, sem palavrão, sem discussão. Porque Jesus morava na minha casa. E eu quero ter uma casa igual à casa da minha mãe e do meu pai. Porque a palavra de Deus não virou um discurso. Eu quero finalizar, porque eu falei que antes de 9 horas vocês vão embora, a gente vai orar ainda, são 9h45, são 8h45. Que diz assim, quem lembra daquele jogador de basquete que tinha antigamente? Ele está vivo ainda, mas ele se aposentou, porque na época não podia jogar. Ele tinha HIV, o Magic Johnson. Quem lembra do Magic Johnson? Só os antigos que lembram. Ele era o melhor do mundo da época. Ele era o melhor, ele não era o bom. Não tinha o Shaquille O'Neal ainda. Ele era o melhor. Depois que veio outros, Kobe Bryant e tantos outros. Mas ele era o melhor de todos. Ele teve que parar de jogar porque ele foi diagnosticado com HIV. Mas como que diagnosticaram? O corpo dele expressou alguma deficiência? Não. Descobriram que ele era o portador. O HIV não afetava ele só contaminava as pessoas, ele só transmitia, mas o HIV não contaminava, não afetava ele.
E até hoje ele está vivo, ele está com HIV no corpo, mas o HIV não afeta ele, não destrói o sistema imunológico dele, não afeta ele, ele é o portador. Sabe o que eu vejo mal comparando? Tem crente que é assim, ele só é o portador da palavra, mas a palavra não afeta ele, não ataca ele, não alcança ele. Ele consegue afetar outras pessoas, mas a palavra não afeta ele. O cara acabou de brigar com a esposa, ele tem a capacidade de pregar sobre o amor à esposa. Ele acabou de dar um beliscão no filho, ou agredir o filho, e ele sobe e diz assim: amados, nós temos que amar nossa família. Ele não consegue, há uma discrepância. E aí o coração de quem ouve endurece, porque tu sabe que o cara não está sendo real o que ele fala. E aí a gente mata nossos filhos, a gente mata a nossa família, e até os discípulos que conhecem, que, cara, meu pastor está falando um negócio, mas ele não faz isso, cara. Que mentira, eu conheço ele. Ele está falando que ora, mandando os outros orar, mas ele não ora, eu sei, pô. É muito ruim isso. Porque as pessoas analisam o nosso perfil. Eu lembro, fechando aqui, pastor, que Ezequiel, o mesmo Ezequiel, né? Deus disse assim: Ezequiel, come o rolo e depois vai e prega a minha palavra. Ezequiel teve que comer o rolo todo, a palavra, e comeu, literalmente. Deus fazia isso com os profetas antigamente. Ser profeta antigamente era complicado, né? Isaías, tu vai andar nu 3 anos. Isaías andou nu 3 anos. O próprio profeta Ezequiel comeu. Deus disse: agora vá lá e fala para o povo: assim como eu, profeta, estou comendo pão com fezes, vocês vão comer coisas piores no cativeiro da Babilônia, você e sua família, porque abandonaram a minha palavra. A Isaías andando nu. Vocês estão achando que eu estou envergonhado porque eu estou nu? O Senhor me mandou dizer para vocês: assim como eu, que sou profeta, estou nu, você e sua família vão ser arrastados para o cativeiro nu, e os seus filhos e suas filhas serão estupradas, não porque eu sou ruim, mas porque vocês me abandonaram. Agora Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, come o rolo. Ezequiel comeu. O rolo era doce na boca, mas amargava no intestino. Aí Deus disse: agora vá lá e prega para Israel. É como se ele estivesse dizendo: Ezequiel, você tem que ser profeta, homem de Deus, você não pode ser um religioso. Antes de você pregar a outros, tem que ter a palavra dentro de você primeiro. Você tem que interiorizar a palavra antes de você querer pregar a palavra para outras pessoas. A palavra não tem que estar na tua mão, não. A palavra tem que estar no teu coração. Porque se a palavra não tiver no teu coração, tudo que você falar não vai libertar ninguém, porque são palavras que não libertam. Porque um escravo não tem autoridade para libertar ninguém. O máximo que o escravo pode fazer é ajudar outro escravo a fugir. Mas foragido não é liberto. É foragido.